Ok. Então vamos entender algumas coisas importantes sobre a renovação da mente, a renovação do coração, né? Eu estou gravando essa ministração em vídeo que eu vou colocar no YouTube também, tá bom? Então o poder da renovação da mente, né? Como que a gente vai fazer? Primeira coisa é não tomar a forma da situação. Infelizmente, nós todos tivemos que tomar a forma, né? Pessoas todas tiveram que usar máscara e tudo mais. E isso, a gente liga a televisão, assunto sobre Covid, fala sobre a economia, está falando da Covid, fala sobre esporte, está falando da Covid, fala sobre igreja, está falando da Covid. Ou seja, é o assunto que mais está sendo falado, né? E há uma tendência de duas coisas acontecerem. A primeira coisa é o pavor, né? E o pavor ele é terrível porque ele faz a pessoa perder a fé completamente em si mesmo, né? Eu já compartilhei algumas coisas com vocês falando sobre as nuances da fé, né? Porque existe a fé, é aquela capacidade interior que a gente tem de acreditar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão acontecer, que aquilo que a gente não consegue alcançar agora, a gente vai alcançar depois. E se a pessoa perde a fé, ela perde a força, porque o que move o mundo é a fé, né? O que move o mundo é a nossa fé, né? Então, inclusive a Bíblia ela é muito clara sobre isso. Você vai vencer se você vencer pela fé. Então, vamos entender algumas coisas importantes aqui, né? Hoje, então, são bilhões de pessoas que estão passando por essa situação. Milhões de pessoas no mundo já se cansaram de lutar, tentar correr atrás. Por isso optaram por se conformar. Porque assim, né, é como aquela pessoa que ela tem uma alergia e ela já fez um monte de tratamento. Tudo bem, Manuel? Né? Ela fez um monte de tratamento e ela não quer, ela já não consegue mais vencer. Né? Aí ela pensa assim, isso aqui é... E os tratamentos anti-alergia, né, os fungos, essas coisas, são tratamentos demorados. Né? Não existe uma cura instantânea. Então, as pessoas têm uma tendência de desistir, sabe? De dizer assim, não vai dar não, então é melhor deixar assim mesmo e tudo mais. Mas eu estou aqui para dizer para você que tem sim, tem uma forma de vencer e essa fórmula da vitória passa necessariamente, primordialmente, indispensavelmente pela renovação da mente. Se você não renovar a mente, se você não trabalhar o seu sistema de crenças, que é uma frase muito usada hoje em dia, se você não trabalhar aquilo que você acredita, você vai perder a capacidade até de viver. Né? Então vamos entender esse texto dessa palavra que foi falada aqui. A primeira coisa que eu quero falar com vocês precisamos parar de querer viver padrões. Nós costumamos padronizar as coisas. A gente pensa assim, tem uma receita que deu certo, só essa receita que é oficial, só essa receita que dá certo, e aí você começa a tentar essa receita, ela não dá certo, você tenta de um jeito, não dá certo, na mesma receita. Talvez o problema não seja a receita em si. Talvez o problema seja você mudar a maneira de fazer, né? Ou então até mudar a receita, né? Porque existem várias formas, né? Quando daqui uns dias eu vou ministrar para casais, já ministrei outro dia aqui no Maximizando o Amor, que é um projeto que a gente começou, e uma das coisas que a gente vê assim no casamento, por exemplo, o camarada ele conhece uma moça e casa, né? As pessoas têm fé, né? Elas casam. Aí quando vai fazer, imagina assim, lua de mel, primeiro dia deles juntos na casa dele. Aí eles falam assim, vamos fazer um café? Né? Aí eu pergunto para você, como é que você faz café?
Como que você faz café? Bom, vamos dizer que ele faça café assim. Ele vai pegar, vai colocar água para ferver. Vamos esquecer das cafeteiras, tá? Coisa mais que é a mais, comum hoje em dia, né? Vai pegar, vai colocar água para ferver, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai colocar o pó ali na água, vai colocar o açúcar e vai deixar dar uma fervida e depois vai coar. Aí chega a esposa, primeiro dia, depois da lua de mel, ela diz assim, não é assim que faz. Vamos mudar esse negócio aí, não é desse jeito que faz café, não. O café que eu faço é assim, a gente pega, esquenta a água, a gente pega, coloca o pó no coador, né? E aí a gente vem com a água e joga água quente no coador para lá e depois a gente coloca o açúcar, cada um coloca o açúcar do seu gosto. Aí pronto, já dá o primeiro conflito. Por quê? Porque cada um tem a mesma receita, mas de maneiras diferentes de fazer, né? De maneiras diferentes de fazer. Por exemplo, quem faz arroz, né? Estamos na hora do almoço, né? Eu não almocei ainda, mas muita gente já almoçou no Brasil, né? O 12h40 aqui em Sinop e 13, né? 1h40 no resto do Brasil, né? O resto não, na maior parte, né? Então, aí vem aquela coisa, vai fazer o arroz, uns colocam alho, outros não colocam, outros só colocam cebola, outros colocam algum condimento para dar uma corzinha para o arroz, outros fervem a água, outros não fervem. Bom, enfim, o que a gente precisa entender? Que para que a gente possa vencer em determinadas situações, nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Um dia eu fui para a China e um amigo meu, chinês, ele comprou uma máquina de fazer café, um bule de fazer café francês, né? E como é que funciona? Ele é um bule que ele já é o próprio coador e você deve ter visto isso aí, né? Aí coloca o café no fundo e coloca a água e põe para esquentar. Aí conforme a água esquenta, passa ali pelo café e o café sobe por um duto que tem na própria cafeteira ali e a pessoa já serve ali e pronto, acabou. Então, cada um tem um jeito de fazer as coisas. Então é muito importante você renovar, porque o jeito de fazer as coisas talvez vá mudar. E Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a tua mente. Daqui a pouco eu vou orar para que Deus te dê uma ideia, tá bom? Para que Deus te dê um direcionamento, para que Deus te dê uma direção naquilo que você estiver querendo alcançar. Então, escreve para nós, se você está assistindo aí, né, faça a sua sugestão, né, que a gente vai continuar falando aqui sobre isso, tá bom? No Salmo 103, no versículo 1, diz assim, que o nosso culto, né, que lá em Romanos, o texto fala assim, ó, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto. Deus, Ele quer que nós estejamos muito bem para nos apresentar a Ele. E como que uma pessoa toda endividada, toda doente, toda problemática, vai se sentir à vontade para se apresentar a Deus? A Santana está aí assistindo a gente, a Mileide, né? O DMN ou DMM também está com a gente. Deus abençoe vocês. Você que está aqui no Facebook, escreve para nós aí, tá bom? Então, o salmista fala assim, ó, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Né? Nós precisamos, então, gente, entender que para que nós nos apresentemos bem, nós temos que estar bem. Para que nós cultuemos a Deus, nós temos que estar bem. Como que você vai cultuar a Deus cheio de preocupação, cheio de medo, cheio de angústia, esvaziado de fé? Não tem como, você não está acreditando mais nada. Então, é preciso desfazer esse engano. Outra coisa que é muito importante é entender que Deus, a pregação de Jesus,
ela é uma pregação baseada no reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, a gente diz o quê? Venha o teu reino. E eu entendo reinar como algo que você vai ter governo, você vai ter domínio, você vai vencer. Não existe reino de perdedores, existe reino de vencedores. Né? Em Romanos 5,17, diz assim: se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Já falei inúmeras vezes sobre isso. Né? Você precisa receber não só a graça, mas a abundância dela, para que você possa reinar em vida. Né? Então é muito importante nós aplicarmos a palavra. Né? Agora, parece loucura eu dizer para você assim, vai melhorar, está melhorando, o mundo está melhorando. Parece loucura, mas não é. Na verdade, está melhorando, vai melhorar, porque as coisas sempre dão uma, vamos dizer assim, dão uma piorada para depois melhorar. Né? Nesse negócio de Covid, a gente viu muita gente morrer, não é isso? Em alguns casos, aliás, uma grande parte dos casos, muita gente estava doente, deu uma melhorada e logo em seguida morreu. Não é assim que a gente vê? O fulano deu uma melhorada só para despedir, depois morreu. Né? E as coisas de Deus, às vezes, é o contrário também. Ela dá uma piorada, sabe? Dá uma piorada, dá uma testada nos nossos limites para depois melhorar. Então, entenda isso. E é por isso que as pessoas não entendem muito a palavra da cruz. A palavra da cruz, Jesus morre na cruz, e a cruz, para muitas pessoas, era símbolo de derrota, para nós é símbolo de vitória. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Até o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, 18 e 19, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Hoje nós estamos vivendo um tempo que todo mundo é inteligente, que todo mundo é sábio, todo mundo é equilibrado, todo mundo tem uma ideia a respeito das coisas, todo mundo sabe tudo, mas eu quero te falar nessa live. Olha, coloque a sua sabedoria diante de Deus. Né? Existe um texto que diz assim: eu sei que nada sei. Né? E William Shakespeare, numa das suas peças, ele diz assim: ser ou não ser? Eis a questão. Ele não sabia o que ser. Né? E eu quero dizer uma coisa para você: aqueles que estão em Cristo, eles sabem quem são. E nada vai tirar isso deles. Então é preciso mudar a nossa mentalidade. Né? O que é a mentalidade? É o nosso sistema de crenças. É nós acreditarmos que precisamos mudar. E a mente muda também por uma questão de mudança de postura. A escritora muito celebrada, Amy Cuddy, ela que é uma das principais doutoras, né, e pesquisadoras da Harvard Business School, né, ela escreveu um livro chamado O Poder da Presença. E ela, nesse livro, ela diz o seguinte, que as pessoas que assumem posturas poderosas já saem mais do que vencedoras. É como aqueles lutadores de MMA ou de boxe que se encaram e ali eles fazem aquela encarada, sabe? Então eles mudam a postura. É muito importante você mudar a tua postura. Né? Jesus tem um texto da Bíblia de uma mulher que andava de cabeça baixa por vários anos. Aí Jesus curou ela, começou a andar de cabeça erguida. Eu quero dizer para você, ergue a sua cabeça, querido. Ergue a sua cabeça, sabe? Porque é muito importante que você não ande de cabeça baixa. Você está olhando para uma pessoa que tinha a maior vergonha de andar de cabeça erguida. Eu imediatamente, quando conheci uma pessoa nova, eu abaixava a cabeça. Era algo que estava em mim, assim, uma auto-humilhação. Mas Deus foi me tratando ao longo do tempo. E a minha postura mudou. E por a minha postura mudar, hoje eu sou uma pessoa vencedora. Eu me considero uma pessoa vencedora. Não uma pessoa que tem uma vitória absoluta, mas uma pessoa vencedora. Tá bom? Então é preciso mudar a linguagem corporal. Quando você muda a linguagem corporal, cientificamente falando, né, você libera
né, hormônios no seu organismo, né? Você tem aqui uma glândula que libera hormônios no seu organismo que vão te fazer mais do que vencedor. Um desses hormônios é o cortisol, que ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, que estão localizadas em cima dos rins, obviamente, né? E ele ajuda o nosso organismo a controlar o estresse, né? Porque o estresse gera queda de cabelo, o estresse gera perda de peso, aumento de peso, o estresse gera falta de fome, o excesso de fome, o estresse gera dependência química. Então, se uma pessoa ela está liberada, né, com esse cortisol, ela começa a relaxar, ela começa a reduzir as inflamações, por exemplo. Por que pessoas não conseguem fazer exercícios? Porque o seu tempo de recuperação é muito pequeno, é muito grande, melhor dizendo, né? Enquanto um atleta de ponta, ele pratica um esporte hoje, em 24 horas ele já está bom. Uma pessoa sedentária, ela demora muitos dias para recuperar, cheia de dor no organismo, né? Então é muito importante que a pessoa tenha esses níveis hormonais equilibrados de acordo com a sua fé. Olha só que coisa doida, gente, coisa maluca. Você precisa da fé para liberar os hormônios que vão te fazer bem, né? Outro hormônio que é importante, né, que está mais presente nos homens e nos animais mais fortes, né, que é a testosterona, né? Nos homens, ele tem o poder de aumentar a massa muscular, a fertilidade, a virilidade, a força, a tensão e N coisas. Na mulher também, claro que no nível adequado, para que ela não fique masculinizada, né? Também libera um monte de coisas boas. E tudo isso, gente, é liberado pela fé. Olha só que coisa doida. Fé é isso mesmo. Se a pessoa está confiante, se a pessoa está bem, se ela ri, se ela está relaxada, esses hormônios vão ser liberados no seu organismo de maneira certa e vão trazer equilíbrio e vitória, né? Vão proteger os órgãos vitais e a pessoa vai ser mais do que vencedora, né? Olha só alguns benefícios, né? Primeiro benefício, autoconfiança. Se você melhora a tua postura, você melhora a sua autoconfiança. Nós estamos falando de renovar a mente, tá? Hoje as pessoas estão ali amordaçadas, não falam, não pode falar e tal. Melhora a sua postura, né? A sensação de segurança. Existem pessoas que estão com... Hoje um dos males que está mais presente na vida de muitas pessoas é a tal da síndrome do pânico, né? E essa síndrome do pânico, o que leva a pessoa a fazer? Leva a pessoa a ter medo de tudo. E o medo vai liberar outro tipo de hormônio no organismo que vai ativar sistemas de proteção, e esses sistemas de proteção, quando são ativados de maneira exagerada, criam doenças, inclusive o câncer, né? Então é muito importante você entender isso. Olha só o que a fé faz. A fé também produz coragem. A postura de uma pessoa também vai produzir coragem. E a pessoa ela não vai ser tímida, ela vai procurar avançar, ela vai procurar crescer, ela vai procurar se estabelecer. E a última coisa que eu queria falar é o desejo de vencer. Ninguém vence sem desejo. Ninguém vence sem querer vencer. Então, nessa pequena live que estou fazendo hoje, eu quero que você mude a sua postura, né? Porque muitas pessoas não entendem. Aí você fala, o que isso tem a ver com a Bíblia, pastor? Isso está parecendo palestra de neurociência, de neurolinguística. Não, não é, querido. Isso é coisa bíblica. Olha só o que algumas frases da Bíblia, Jesus falando. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Olha só, muda a postura. Vem para o meio. Olha para mim, olha para nós. Levantai as vossas cabeças, né? Erguei as vossas cabeças. Então, a Bíblia está repleta de exemplos
pedindo para a pessoa mudar a postura. Se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Texto bíblico. Então é muito importante. Agora, se você não tem desejo de vencer, meu amigo, chega. Né? Porque tudo começa pelo desejo. E se o desejo não está em você, ativa isso hoje. Ativa o desejo de crescer, o desejo de ficar mais bonita, você que é mulher, você que é homem também, o desejo de melhorar de vida, o desejo de alcançar algumas coisas. Ativa isso na sua vida, porque isso vai te dar longevidade. Porque pessoas que não têm planos morrem mais cedo. É verdade, entendeu? Então vamos lá, vamos indo para a parte final. Então, qual o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, mude a sua postura, né? Postura corporal. Segunda coisa, né? Mude o sistema de informações. De repente você está sendo bombardeado por um tanto de informações midiáticas que estão aí, né? Porque você já notou que qual é a notícia que vende mais? Vamos falar um pouquinho aqui. Qual é a notícia que vende mais? A notícia de coisa boa ou de coisa ruim? Coisa ruim, né? Ninguém para ver alguém plantando uma flor no meio de uma estrada. Mas muita gente paz, Cris, muita gente para ver um acidente. Olha! Aí pega o celularzinho na mão, vê quantos vão morrer, quantos morreram. Então, isso daí vai poluindo a tua mente com o fracasso, com a catástrofe, com a miséria, com a doença. Então, o que você tem que fazer? Você precisa colocar na sua mente coisas que vão te fazer crescer. Tem um discípulo meu, o nome dele é William, e ele veio dar uma palestra para nós aqui em Sinop, ele é um empresário hoje em dia, e ele disse o seguinte, que de manhã ele, em hipótese nenhuma, ele liga o rádio ou a TV em notícias, porque ele quer que a mente dele fique focada pela manhã, pelo menos, naquilo que ele quer conquistar no dia. E ele é um jovem empresário que está começando a se notabilizar. Então é muito importante, faça uma lavagem do teu cérebro, né? Lá em 2 Coríntios 10, 5 diz assim, ó, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então o que você precisa fazer? Você precisa mudar a tua mente, ressignificar as coisas dentro de você, né? E não ficar andando segundo o curso desse mundo. O curso desse mundo, infelizmente, ele tem uma tendência para o mal, para a decadência. E você não pode entrar nessa, tá bom? A segunda coisa sobre renovar a mente, encha a tua mente das coisas de Deus. Quanto mais Deus na sua vida, melhor. Deus é o criador de tudo, né? Não tem como você olhar para as coisas e não ver Deus, né? Você estudar e não ver Deus, né? Grandes pensadores disseram, quanto mais se estuda, mais perto de Deus você está. Quanto mais ciência, mais prova de Deus. Quanto menos ciência, menos prova de Deus. Porque tem gente que acha que a ciência vai contra Deus. Não, a ciência ela só comprova que Deus existe, né? E em Colossenses 3,16, assim, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quer dizer, o apóstolo Paulo estava falando aos irmãos da igreja de Colossos, olha gente, deixa Deus habitar dentro de vocês, senão vocês vão ficar muito mal, né? A outra coisa que é muito importante, cria resistência às informações inimigas dentro da sua mente. Cria resistência. Eu não vou, eu me recuso a ouvir tal coisa. Cria resistência. Em Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir. Cria resistência. Seja uma pessoa resistente
a más notícias. Tá? Não se deixe engolir pelas notícias ruins. Né? E a última coisa que eu quero falar sobre a renovação da mente. Reprograme o seu pensamento, seus pensamentos. O que é reprogramar? É dar uma nova programação, é dar uma nova agenda, é dar uma nova maneira de agir. Tá? Então, nós tivemos que reprogramar as nossas mentes nessa pandemia. Esse negócio de live, essas coisas quase não existiam. Hoje faz parte do dia a dia de quase todo mundo que trabalha. Por quê? Porque nós tivemos que reprogramar. A nossa agenda teve que ser reprogramada. Para alguns isso aqui é bobagem, isso aqui é besteira. Mas agora virou algo essencial. Então, reprograme. Filipenses 4, 7 a 9 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Né? E o que também aprendeste, recebeste e ouviste de mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Paulo falando aos filipenses. Então ele diz assim, não adianta você só ouvir e não praticar. Né? Agora, por que você não pratica? Sua mente está toda poluída. Vamos falar de internet? Tem alguns que estão no TikTok, tem alguns que estão no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Aí você pega um monte de coisa, sabe? E aí você fica assim, meu Deus, o mundo está acabando mesmo. Né? O anticristo já está aí. Ou alguma coisa do tipo. Então, eu quero que você faça o seguinte, né? São 1h aqui em Sinop, 2 aí no resto do Brasil. Coloque um alvo no teu coração. Amanhã, quinta-feira, dia 27, nós vamos fazer um jejum. Até o meio-dia ou até as 6 da tarde, você que sabe. Vamos fazer um jejum pelas causas difíceis. E nesse jejum, peça para Deus mudar a tua mente. Peça para Deus mudar os teus pensamentos. Muda a tua postura. Inclusive no jejum Jesus ensinou, quando você estiver jejuando, não fica se mostrando doente, não, com cara de fome. Né? Levanta a tua cabeça, lava o teu rosto, tal. Tem uma postura mais forte. Jesus falando, né? E você vai ver que as coisas vão acontecer. Tá bom? Encerrando essa live, nós vamos orar daqui a pouquinho. Esvazie-se de tudo que leva para baixo. Porque como que eu vou me encher? Né? Aqui eu tenho o meu porquinho aqui, ó. Meu porquinho de moedinha, tá vendo? Né? Esse porquinho aqui é interessante, né? Você põe aqui o dinheirinho aqui, ele conta a moeda, né? Mas de vez em quando eu olho para ele aqui, só tem moeda de 10 centavos. Ele começa a encher de moeda de 10 centavos, 5 centavos. Aí eu falo, não, eu preciso dar um jeito de dar esse troco aí nos lugares e tal, né? E começar a encher de moedas de R$1, que é a maior moeda que nós temos no dinheiro brasileiro. Né? Teve uma época que eu juntei tanto moeda de R$1 e de 50 centavos que eu tinha dinheiro para comprar uma máquina de lavar novinha para a pastora Cláudia. Né? Aí já é uma dica aí para você, tá? Às vezes você fica aí, né? Não dá valor para as pratinhas, como diria o apóstolo Daniel, saudoso, e isso vai mudar a sua vida. Então, muda a sua mente, tá? Agora, se você não se esvaziar de coisas que não têm muito valor, como que você vai ter coisas de alto valor? É isso que eu quero falar nessa ilustração, tá bom? Mude a sua postura, mude a sua mentalidade, esvazie-se do que não presta e encha-se do que presta. E você vai ver que Deus vai te abençoar de uma forma muito especial. Vamos orar a Deus? Vamos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nesta hora eu quero orar junto com os teus filhos, Senhor. Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo ao vivo, quantas pessoas vão me ouvir depois, mas eu quero colocar diante de Ti, meu Pai, esse vídeo, que o Senhor possa abençoar as pessoas, que o Senhor possa dar um significado novo, um ressignificar, e abençoar de uma forma especial a todos. Abençoa, Pai, aquilo que nós estamos fazendo aqui, que seja para a Tua glória. Nós oramos e pedimos ao Senhor, repreende todo o mal. Abençoa o nosso jejum de amanhã, que seja um jejum poderoso, que seja um jejum maravilhoso e que as pessoas possam ser
abençoadíssimas nesse jejum, em nome de Jesus. Amém.